Bem-vindo, gente, a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial. Eu tô aqui hoje com o Zé e também com o Otávio, da Oris. E eles vão começar contando um pouquinho pra gente da trajetória deles e como que eles chegaram até onde eles estão aqui hoje. Queria começar agradecendo, primeiro, vocês terem aceitado virem aqui gravar com a gente. É muito importante pra gente, muito especial poder contar com vocês. Nada, obrigado a gente. Eu vou falar primeiro até pela questão da idade, porque eu sou mais novo, então. Mas comecei no mercado na década de 90, ali no comecinho de 90, ou seja, tem um tempinho já. E aí passei por corretora, banco de investimento. Depois, no final de 90, a gente fundei uma das primeiras gestoras do mercado com outros sócios, que estão aí até hoje. E desde lá para cá fomos trabalhando diversos tipos de produto, né? Produtos financeiros, fundo de multimercado, fundo de renda variável, aí FDICs, operações de crédito, fundo de participação, ou seja, transitamos aí bastante dessa área de investimento de produtos estruturados e produtos líquidos. Então, um pouquinho breve aí da minha trajetória é um pouco isso. Obrigado pelo convite, uma honra como ex-membro, aliás ainda estou, né? Eu comecei no AgroInsper desde o meu primeiro semestre de INSPER, comecei como membro de grãos, passei para membro de pecuária, virei diretor de eventos, tivemos um empecilho que foi a pandemia, mas no final das contas conseguimos fazer grandes eventos, políticos principalmente, com a ministra Tereza Cristina, depois com o ministro Ricardo Salles, e deu um crescimento muito grande para a entidade, fomos também a chapa da SRB, da Sociedade Rural Brasileira. Após isso fui para o conselho, aonde estou até hoje. Eles não deixam eu sair, todo ano eu falo não entro mais, mas não aguento ficar longe. Gosto muito da entidade, tenho um orgulho muito grande de ter ajudado nesse crescimento deles. E fui para o JBS, trabalhei um ano e meio no JBS, na parte de confinamento, rodei muito confinamento, vi muito boi. E aí deu um start que eu falei assim, isso aqui eu já vi minha vida inteira, queria conhecer algo novo. Eu venho de uma família de pecuarista, sou a quinta geração de pecuarista. E aí quis mudar algo novo, me chamaram para trabalhar na Oris, Fábio Leles, e aí comecei na área de Private Bank. Lá fiz um pouco de DCM também, voltei para o Private Bank, que eu tenho que ajudar eles a vender o agro. Mas é isso. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho da Oris agora, Sim. né? Explicar um pouquinho o que motivou a fundação dela. E a Oris foi uma empresa fundada em 2022, a gente vê que ela é muito bem consolidada. Enfim, para se ter um pouco tempo. A Oris, até o Xérica fala bem, né? Uma casa nova com gente antiga, né? Então a gente tem um time muito capacitado, né? São hoje mais de 80 pessoas, 20 e poucos sócios, é um modelo de partnership tradicional do mercado, né? Mas é um pessoal com muita experiência, que é regresso de bancos de renome, Safra, né, Santander, eu fui do Icatu, os outros sócios tem gente do Modal, ou seja, vários bancos aí e uma casa que ela fundou com um DNA de ser independente, né, de trazer para o cliente a melhor estratégia de gestão de portfólio, de carteira, sem ter que distribuir uma única casa ou um único tipo de produto. Então é mais ou menos isso. A gente tem o Carlos Caval, né, também na casa, que é uma figura de mercado aí muito renomada, um cara excepcional, um super economista. Então é um pouco disso. A Oris é uma casa nova, né, com gente antiga, experiente, e a gente faz um pouco de tudo, né? Não, e começou com um negócio inicialmente de wealth, mas como eles tinham esse DNA de banco e viam que não funcionava, eles queriam atender o cliente como um todo. Então, a partir daí, montou também uma parte de investment banking, do banco de investimentos, onde a gente tem hoje uma parte de special situation, que é o turnarounder, né, que a gente fala, entrar mesmo dentro do negócio das empresas. Temos a área de crédito, DCM, tocada pelo Prudente, sensacional a equipe. Ano passado, nós fomos a primeira empresa não financeira a poder tocar a oferta pública. Ano passado saiu, a CVM começou a liberar e o primeiro registro foi o nosso. Na verdade foi o segundo, o primeiro foi do BNDES, o nosso é o 002. E aí de maio para cá nós já fizemos mais de um bi de operação. Tem a parte de ativos judiciais também, tocado pelo Caio Cadiz também, um cara muito conhecido de mercado aí nessa parte de M&A e tudo mais. E aí a gente tenta mesmo atender o cliente como um todo, tanto na parte da operação da empresa dele, tanto na pessoa física, na gestão de portfólio de investimentos. E se vocês pudessem elencar uma coisa que vocês acham que faz o diferencial da Oris
para esse sucesso todo que ela vem adquirindo, a gente com certeza acho que vai adquirir cada vez mais, o que seria para vocês isso? Eu acho que principalmente a qualidade das pessoas que trabalham na Origem, né? As pessoas são muito qualificadas, são experientes e a gente tem como, né, o cliente, né, quando você olha, na verdade ele não é um cliente, ele é um sócio seu, né? Porque você está ali gerindo economias de anos de alguma pessoa e você precisa ajudar ele a, não só às vezes a gerir a parte líquida, mas também na parte líquida. Então a gente dificilmente perde cliente, né? Eu acho que você conseguir cliente é uma coisa difícil pela concorrência de mercado, mas quando a gente consegue ativar um cliente ali, fidelizar ele, dificilmente a gente perde pela qualidade do serviço que é prestado. E a transparência que tem com o cliente também, de mostrar exatamente o que está acontecendo, que a Aurius não tinha ideia de ter produto próprio, até para não ter essa divergência, que é o que acontece muito nos grandes bancos. Eles vão colocar os produtos deles, mas aí veio agora essa parte agroambiental, nós montamos, que é um negócio totalmente diferente de qualquer outro fundo fiável que tem no mercado. A ideia de ter casa, gestão de produtos diferentes com equipes bem especializadas, né? Então a gente não faz fundos multimercados, fundos de renda variável, aquele renda fixa tradicional, isso a gente usa o mercado que já está aí consolidado. Agora, produtos diferentes a gente entende que tem que ter uma expertise maior, então a gente procura times muito experientes para tocar essas áreas. Foi a área de DCM, a área de Special Seeds, a agro, agora ambiental. Então a ideia é crescer uma área imobiliária também, que a gente criou agora há pouco tempo, as áreas que estão crescendo como gestão proprietárias. Eu vi também que vocês têm um ponto muito forte de sustentabilidade. Será que vocês poderiam contar um pouquinho pra gente como está funcionando isso hoje em dia? Quais são as metas? Então, a gente quando veio para a Oriz, a gente trouxe além da tese agro, né, que a gente está falando aqui, a gente trouxe uma tese de sustentabilidade, né, que é uma parte, toda essa questão de crédito carbono, descarbonização, né, a gente vê aí essas COPs todas, um dos sócios da área agro, ele já vem mais de 6 anos olhando essa tese de sustentabilidade, ele montou uma mesa de crédito carbono em Nova York, quando ele foi CEO da StoneX, que é um grande player do segmento. Então a gente entende que todo mundo foi um pouco reticente com o aquecimento global em algum momento da vida, achando que aquilo não existia, mas a gente vê hoje que os efeitos são adversos, né, são severos, e que se a gente não começar a fazer alguma coisa, algumas gerações vão sofrer mais que as nossas. Então a ideia é essa, a ideia é estar tentando participar desse movimento de ter uma economia mais verde, uma economia mais sustentável e deixar um mundo para frente melhor do que o que a gente está vivendo hoje. Sim. Exatamente, é um assunto que vem sendo corriqueiro, né? A gente já fala isso com o Jean, que já tem algum tempo, ele sempre fala dessa área. As COPs vêm sempre batendo mais em cima do crédito carbono, então é uma coisa que não pode deixar de olhar, que é importante tanto para o futuro e também no mercado vai ser algo muito relevante, eu acho que em um curto prazo aí. Sim, eu acho que empresas, fundos, todos que começam a ver mais essa parte de ESG, de sustentabilidade, também eles só se valorizam no mercado. Eu acho que hoje em dia as empresas, os players que não estão praticando esse movimento sustentável, indo nessa visão, estão ficando para trás, né? Eu acho que realmente é muito importante. E eu vi também que vocês, principalmente se alocam no Mato Grosso do Sul. Eu queria entender um pouquinho melhor por que vocês decidiram, enfim, focalizar nessa região do Centro-Oeste mesmo. Então, a questão do fundo, ele foi concebido já de uma operação que já era feita há mais de 13 anos, com um investidor âncora, que é até oriundo do mercado financeiro também, e um operador que já é a terceira geração de produtores de soja da região. Então, eles eram baseados ali no Centro-Oeste, na área do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, quando a gente concebeu o fundo, a gente, obviamente, que usou toda essa operação, e essas pessoas estão dentro da estrutura hoje, né, do passado, e é uma região extremamente interessante, né, uma região que tem uma liquidez boa de áreas, tem uma quantidade de áreas ainda interessante. Então a gente focou nessa região do Centro-Oeste pela expertise, né? A gente entende que ali a gente tem uma boa segurança para operar, para comprar as terras, com uma liquidez para sair, e para nossa tese faz muito sentido. Não que a gente vá se furtar só a fazer isso, no futuro a gente pensa em expandir para outras regiões, principalmente Mato Piba, mas atualmente ali o fundo focou nessa região do Mato Grosso. É uma região já bem consolidada, que o pessoal já vem vindo há algum tempo, e como a tese do fundo é de ganho imobiliário mesmo,
ganhar na compra. Então, ter uma região consolidada que tem liquidez na hora dele fazer a venda é muito importante. Tem essa visão da gente subir mais um pouco e mais um pouco para o norte, que é uma região que vem se consolidando, mas cada vez mais, mas ainda é muito importante essa parte da região consolidada. Exatamente. Eu vi também que tinha uma parte que vocês estavam principalmente focadas em pegar terras degradadas, né, e transformar elas em terras produtivas. Eu queria entender um pouquinho mais como que isso funciona, qual que está sendo meio que a estratégia de vocês para que isso aconteça de maneira intensa e com qualidade também. Então, o fundo ele tem uma tese muito simples, uma tese de grande capital imobiliário, né? Ele não é um fundo de produção agrícola ou até de pecuária. Então, na verdade, a gente procura terras, hoje até saiu um dado da Embrapa, que tem 28 milhões de hectares, né, de áreas de pecuária degradadas, e aí vários níveis de degradação. Quando você compra uma área degradada, que você tem que fazer algum melhoramento, o preço de compra geralmente ele é mais interessante do que uma área consolidada, né? Sim. Então, a gente procura áreas de dupla aptidão, geralmente áreas que podem ter a conversão até da pecuária para a lavoura, degradadas, por causa da questão do preço, em regiões que a gente entenda que tem uma liquidez, ou seja, uma possibilidade de você vender aquela terra mais rápido. E aí a gente faz essa conversão e aí tem uma questão de sustentabilidade na tese, né? Porque a gente recuperar uma terra dessa degradada que volta a ser produtiva sem precisar desmatar ou derrubar uma árvore, tem essa questão toda sustentável aí que a gente está olhando para o crédito carbono e né, você parar de questão de desmatamento no Brasil é engraçado, porque a gente planta 7% só da área agricultável do país, né? Então, essa questão de derrubar a Amazônia, você não, é uma conversa que não deveria nem existir, né? Você tem muita área para recuperar e plantar sem precisar desmatar em nenhum local. E o Brasil, como celeiro do mundo, é muito importante essa reformulação, tanto na parte de preservação, de você melhorar uma área que já não é mato e começar a deixar ela produtiva. E o Brasil, como ele é o celeiro do mundo, se daqui 10, 20 anos ele não aumentar a capacidade de produção dele, o mundo vai passar fome. Porque a gente vê a Austrália que vem desertificando, Estados Unidos esse ano pode observar a queda da quantidade de bovino que tem, e com quebra de safra. A Argentina esse ano vai produzir bem, mas ano passado teve uma quebra muito grande na safra também, que é um player relevante. Então o Brasil é quem sustenta isso aí, então é muito importante. Visando a sustentabilidade, ter esse melhoramento de áreas que podem se tornar produtivas e o país crescer assim, em vez de derrubar e preservar o que a gente já tem. Sim, eu acho que é muito isso, né? Eu acho que a questão que eu estava trazendo não é a questão de onde desmatar, que não pode desmatar. Eu acho que é exatamente essa questão que a Ulis faz e tem muita gente começando a fazer, realmente reaproveitar aquela terra. Então isso que vocês fazem é muito positivo, tanto para o agronegócio, tanto para a sustentabilidade, porque parar de produzir é inviável, como você falou. O mundo depende da gente praticamente, a gente exporta muito para fora e na questão até da alimentação, isso é muito importante. Tem dados de consultorias que em 2050 a gente vai ter mais ou menos 10 bilhões de pessoas na Terra, né? E o Brasil tem que quase quadruplicar a produção, senão vai faltar alimento em algum lugar do mundo. Sim. Então, a gente tem que começar agora, senão vai dar tempo lá na frente. Acho que principalmente na China, né, que é onde um dos lugares que a gente mais exporta, se você vê, enfim, os números que falam que eles vão ter de população que cresce, só cresce, só cresce, eu acho que a gente não tem que parar, e sim ver formas de conseguir contornar esse problema e de uma forma sustentável, mas que continue impulsionando a economia e também trazendo soluções para esses problemas que o Brasil já consegue trazer uma resposta e vai continuar trazendo. Tem toda aquela questão da agricultura de baixo carbono, né? Você já tem linhas hoje de financiamento que são mais baratas para quem faz uma agricultura sustentável, então a gente entende que esse mercado vai crescer muito, tanto o de recuperação dessas terras, como depois da agricultura de baixo carbono, que é até uma outra tese que a gente acha que é bom olhar, porque vai ser bem relevante na área agrícola aí para frente. Com certeza. E já tem grandes players ali, Marfrig, JBS, na parte de bovinos, a Margem já está começando a fazer essa agricultura de baixo carbono. A Minerva também faz. Então a gente tem que seguir. Vamos seguir os grandes que se eles estão lá é porque eles sabem o que estão fazendo. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um dos principais pontos que a gente tem que continuar aí. Sim. Otávio, você acabou de falar que estava tendo uma tese de baixo carbono na própria Ulis. Você consegue contar um pouquinho pra gente? Então, a nossa vertical aqui ela é agroambiental, né? Então a gente tem uma vertical agro, que é o FIAGRO. Sim. E o FIAGRO ele é um ganho imobiliário, né? Uma operação simples, né? De compra,
você melhora e vende, ou seja, a gente não vai ser produtor nesse fundo, a questão não é ficar ali sendo muito tempo naquela terra, ou seja, é comprar, melhorar e dar para alguém que vai produzir, Sim. que vai continuar tocando aquela terra para frente. Então, mas fora isso, a gente tem uma área também ambiental, e aí essa área ambiental a gente tem uma empresa que está com a gente, uma empresa de carbono, né, de geração de operações de carbono, que a gente entende que o carbono é o começo de toda uma bioeconomia, uma economia verde que vai se desenvolver ao longo do tempo, entendeu? Então, começa no carbono, mas depois tem toda série de instrumentos financeiros, CPR verde, várias coisas ali que vão acontecer. Então, a gente ainda está, como o mercado todo, começando nisso, né? Acho que tem poucos players no mercado ainda que fazem isso direito, tem o e-Carbon, o e-Carbon, Carbonex, tem algumas outras ali, mas a gente está ali já com um pouco de tateando já esse mercado, já com uma estrutura para começar a entrar depois dessa tese do Fiagro com uma tese de carbono ambiental. Entendi. Pensando também numa visão mais para frente da Auris, vocês falaram que vocês têm interesse de expandir elas para outras regiões, principalmente do norte. Teria, não sei, uma visão de trazer ela para cá para o Sudeste ou algo assim? Então, a nossa cabeça com esse fundo, por ser uma questão de ganho imobiliário, a gente tem que estar em regiões que não estão 100% consolidadas, porque senão o preço é que nem você, eu brinco muito, eu falo assim, para fazer fundo imobiliário na Faria Lima é fácil, né? Porque a vacância é baixa, tem uma resiliência boa, quando o mercado melhora, ele melhora rápido. Agora vai fazer um fundo imobiliário lá na Santo André, São Bernardo, ou seja, regiões não óbvias, sai das grandes centros, entendeu? Então, a nossa ideia é tentar, lógico, né, descobrir aonde que vai ser o novo, né, a nova região do agro do Brasil, mas estar em centros que a gente entende que ainda tem aonde ir e consegue tirar valor, né? Então, por isso até que a gente está por ali. Mas a ideia é depois de ter toda uma cadeia de fundos voltados para o agronegócio, né? A gente olha muito a questão de logística. Eu acho que um dos grandes gargalos do agro no Brasil é a questão logística. Então você tem aí uma possibilidade de fundo de silos, que hoje você tem uma grande parte da safra que não é estocada porque falta silo para armazenar, falta logística, você perde dinheiro no transporte, perde dinheiro no armazenamento, perde dinheiro em todo quanto é lugar, né? Ou seja, a cadeia toda sofre. Então, para a economia do agrobusiness do Brasil crescer mesmo e continuar crescendo, você tem que ter a parte de infraestrutura. Sem infraestrutura nada anda, né? Então, a gente quer olhar todo o segmento agro, FDIC para financiar, né? Prestador de serviços do segmento agro. A gente vai fazer fundos temáticos no segmento agro, acho que tem uma grande variedade de operações. Entrando nessa questão de logística, eu acho muito, muito relevante. Eu acho que foi uma estrutura que foi planejada de uma maneira com erros, né? Porque o Brasil é um país com dimensões continentais, então eu acho que conversando principalmente com produtores de hoje em dia, eles falam que eles produzem calculando a perda que eles vão ter. Então, se a gente visse isso de fora, é uma perda muito grande, muito grande. Eu acho que a gente perde muito por conta dessa questão de logística, não só os produtores, mas todo mundo que está envolvido no setor de forma geral, então um ciclo completo, porque se a gente não tem uma estrutura digna e que consiga alcançar todos aqueles objetivos, você meio que já planeja com as falhas. Eu acho que no Brasil as falhas ainda são muito grandes, eu acho que a gente tem uma tendência de melhorar isso, então construir mais ferrovias, os portos, tem toda uma questão burocrática também, se quiser exportar, não tem muito fácil acesso, então tem bem centralizado, né, polos assim. Eu acho que isso é uma coisa que prejudica muito ainda o agronegócio de maneira geral. Na verdade, eu acho que isso prejudica o Brasil como um todo, né? Se você olhar, não só no segmento do agro, mas no segmento de logística mesmo de matéria-prima, produto acabado. O Brasil deve ter hoje girando próximo de 25 milhões de metros quadrados de galpão logístico, um pouco mais, um pouco menos, depende da consultoria que você olhar o número. Você vai para os Estados Unidos e tem 700 milhões. Sim. Aí você vai para Atlanta, é maior, quase o dobro do Brasil, você só Atlanta. O México tem mais. Então, aí você compra um produto, paga mais de frete que o valor do produto. Ou seja, a logística é muito relevante para o país conseguir crescer, né? Não só no agro, mas crescer como um todo, não gerar inflação, porque é o que você falou. Se você tem uma ineficiência no transporte, você vai cobrar mais caro, porque você sabe que vai ter uma perda muito grande no processo. Então,
a gente precisa sim melhorar muito toda essa infraestrutura do agro, né, parte de ferrovia, escoamento de grãos, confinamento, parte de silo, para você não ser o produtor hoje, às vezes ele é obrigado a vender a safra, mesmo que o preço é muito ruim, ele não consegue guardar para um melhor momento, estocar, beneficiar lá no silo, né, fazer a secagem, você conhece isso melhor que eu, mas guardar isso para ele um melhor momento de venda, porque ele não tem onde guardar, ele tem que jogar aquilo lá e botar no mercado. Então, eu acho que sim, o Brasil, quando conseguir, né, a parte de infraestrutura como um todo crescer, e aí você tem os fiagros, né, que são para crédito, para propriedade, né, ou até para essa parte aí de operação de logística e infraestrutura, eu acho que é onde o mercado de capitais vai começar a entrar e com segurança jurídica boa, né, suprir esse investimento. Eu acho que foi assim no mundo inteiro, se você olhar, né, acho que a gente aprende, né, com os outros, né, com os acertos e com os erros, então acho que no mundo inteiro você tem que ter um investimento em infraestrutura que não vem só do Estado, mas você tem que dar segurança para o setor privado investir. Não, sem dúvida, hoje o maior gargalo do agronegócio é a logística dele em si, tanto de armazenagem, tanto vamos falar de estrada, de exportação, porque hoje o nosso meio de transporte mais utilizado é caminhão, que é o transporte mais caro e mais poluente também, pegando essa parte sustentável. Temos poucas ferrovias, igual o Tavinho falou, essa parte de o cara poder guardar a safra, segurar um pouco. Quando tem, é muito caro e normalmente não tem onde ele guardar. Então a pessoa sofre muito. Hoje você não pode comprar o melhor insumo agrícola porque está longe. E o frete vai custar mais caro do que o próprio produto. Você tem que comprar um que está perto para valer a pena. Então esse é um lugar que tem que ser muito explorado. Tem ainda um gargalo muito grande e é necessário, tanto pela parte privada, tanto pela parte governamental, ajudar isso aí, não só para a agropecuária, mas para todo o setor industrial em si. Sim, eu acho que a questão que você trouxe dos caminhões também é muito relevante. A gente viu bastante isso com o AgroInsper semestre passado. Além de ser um transporte que é mais caro, mais poluente, ele depende muito de pessoas. E isso, na maioria das vezes, não é tão positivo. Porque você tem uma ferrovia bem estruturada, você não depende tanto de pessoas atuando naquilo. Quando a gente tem os caminhoneiros, então muito transporte utilizando dessa maneira, questões jurídicas dá muito problema. Questão de, por exemplo, tem um caminhoneiro que é de um jeito e um caminhoneiro que é de outro. Então acho que não tem uma padronização e fica uma coisa muito subjetiva. Então você depende muito de com quem você está lidando. Quando a gente tem uma ferrovia ou, por exemplo, chance de exportar de maneira mais perto, então você falou, muitas vezes as pessoas não compram porque está longe. Sim. Se você consegue aproximar isso, tira muita subjetividade, deixa as coisas muito mais objetivas e muito mais simples, também mais baratas no final, né? Então acho que tem toda essa questão também por trás, que claro, uma oportunidade de emprego, mas olhando de fora e vendo todas as consequências que isso gera, tanto para o ambiente, tanto para a economia, tanto juridicamente, é algo que tem que se pensar sobre, sabe? E a questão do custo, né? Você transportar via ferrovia certamente é muito mais barato você botar um bitrem lá numa estrada de terra, que a gente até brinca, né? O meu sócio ele tinha uma fazenda na Bahia, ele fala, pô, tinha buraco que cabia um carro. Então. E aí, como é que vai importar aí? Então você demora dias para chegar, entendeu? Ou seja, o custo do boi lá no Pará versus São Paulo, geralmente a diferença é de frete, é uma coisa que deveria ser mais rápida. Então é isso, acho que a logística é tudo, não só no agro, e no agro principalmente, né? Para a gente crescer, além do que a gente está crescendo, melhorar a rentabilidade e trazer mais investimento, eu acho que é um segmento muito importante para se olhar. E não só dentro das ferrovias, o Brasil tem uma capacidade fluvial gigantesca. Nós temos duas bacias, tanto a do Prata quanto a Amazônica, que tem capacidade de navegar por praticamente ela inteira. Nós temos rios gigantescos e que cortam o país inteiro. Então é outro lugar que tem que ser explorado também para achar o custo, que é mais barato no longo prazo e também por conta da sustentabilidade. Sim. Eu acho que também, explorando as vias fluviais, por exemplo, também cabe muito mais coisas se você quiser transportar por via fluvial do que no caminhão. E além do caminhão não caber tanta coisa, você vê, por exemplo, nas estradas, principalmente no Mato Grosso, você vê no chão. O desperdício é muito grande. Sabe, o Brasil é um país que ainda lida muito com essa questão
enfim, de alimentação, e a gente vê o quanto isso é desperdiçado por conta dessa logística mal organizada e mal, não digo mal planejada, mas que precisa de uma melhora. Sem dúvida. Sim. Não, sim, são bilhões, né? Bilhões de reais que vão embora por causa da questão da logística ruim. Sim. Bilhões de reais vão embora, um monte de comida também que poderia estar sendo reutilizada de outra maneira, né? Mas eu acho que para isso precisa muito, foi o que ele falou, de investimento privado, mas também na parte pública precisa também ter essa cooperação, sabe? Precisa Porque de incentivo. O Brasil, acho que tem uma coisa, né, que é tipo assim, o Brasil torcia um pouco o nariz pro agro, né, um tempo atrás, né, a gente não podia falar que era um país agro, né, a gente precisa entender que a gente tem uma vocação agro, a gente é um país que pode ser muito grande, a gente já é muito grande no agro, né, na exportação de soja, o rebanho de bovinos no Brasil, mas e é quase 30% do PIB, né, o agribusiness, agriserviços como um todo, é quase 30% do PIB, então a gente tem que parar de achar que a gente vai ser um país industrializado, que vai produzir um monte de equipamento caro. Ou seja, a gente tem uma vocação agro muito grande e temos que entender que isso é um motor da economia relevante, importante, emprega muita gente, né? O setor agro emprega muita gente. O que sustenta a nossa balança comercial. A gente precisa, exatamente, eu acho que 40% da balança comercial exportada vem do agro. A gente precisa começar a investir e dar condições para ser investido. Acho que é o que diferencia o Brasil dos outros países. Eu acho que a gente até tenta competir da mesma forma em outros setores, mas quando a gente olha o agronegócio no Brasil, é o que a gente se diferencia do resto do mundo. A gente faz 3 safras, né? A gente faz 3 safras. A gente é o país que mais produz, mais exporta, faz 3 safras por ano e é o mais sustentável, que tem energia mais limpa, que menos desmata, tem a maior reserva. Então eu acho que passa o governo, o pessoal fala mal de alguma coisa, fala mal de outra, a gente tem que focar no que a gente sabe fazer. E a agro a gente sabe fazer e faz bem. Então é muito importante focar nisso, levar isso aí e mostrar, que eu acho que aqui dentro do Brasil já começaram a enxergar, pelo menos mas que mostrar para o mundo a importância, o quanto nós somos sustentáveis, nós temos a energia mais limpa, nós somos o país que mais produz, com menos área, então menos área desmatada, então é importante mostrar isso para o mundo, porque europeu bate na gente, americano bate na gente e ninguém vê que quem mais faz a favor disso é a gente. Então eu acho que o Brasil hoje ele já é, sem dúvida nenhuma, exemplo disso, só que a gente não sabe vender o que a gente faz bem. Então, parar de pensar em governo, parar de pensar em política e pensar no que a gente faz bem e vender isso bem para o mundo, que a gente vai voar aí sempre mais. Sim. Eu acho tão engraçado, porque assim, eu acho que às vezes a gente fica tentando, por exemplo, comprar métodos sustentáveis de fora e a gente não consegue ver o que a gente tem aqui dentro. Então, a gente estava conversando outro dia, lá no Insta mesmo, e aí o pessoal de fora achou o máximo que a gente faz rotação de cultura. Nossa, mas isso é tão legal, mas isso é tão sustentável. Nossa, eu não sabia que o Brasil tinha essa capacidade. Eu falei, gente, é uma coisa gigantesca, janelas grandes. Tem os problemas, igual esse ano, tivemos um problema de chuvas muito sério no país, mas e ainda assim vamos produzir muito bem. Sim. É o que a gente avalia muito. Por exemplo, se a gente pega os dados de pandemia, que foi um ano que muitos setores sofreram, se você visse o agro... O PIB subiu 2%, o agro, né? O PIB caiu 4%, o PIB agro subiu 12%. Então, não, minha família mexe com agro, a gente não parou um dia de trabalhar. Então. Não pode parar de colher, não pode parar de plantar. Tem que produzir, porque senão alimento, ninguém para de comer. Ninguém para de comer. É serviço essencial. Exatamente. Você que inventa uma pílula aí qualquer que vai resolver o problema. Exatamente, eu acho que a pandemia foi um exemplo muito nítido disso, porque você para de consumir outras coisas, mas a comida... E não é questão só do alimento também, não. O agro ele provém produtos para a cadeia inteira, né? Sim. Então, tem muita coisa que vem ali, que usa a fécula da mandioca, tem vários produtos que saem ali do agro, né? Então, o próprio combustível, né? O biodiesel, o álcool. Então, a gente tem um segmento que é um motor de para tudo, né? Embalagem, se você vê embalagem, papel, até na questão, por exemplo, de produção de roupa, o agro é muito fundamental. Exatamente. Para tudo, onde a gente está sentado, o que a gente está usando, o que a gente consome. Acho que o agro é muito representativo em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que a gente consegue ver isso cada vez mais, né? É isso.
Gente, muito obrigada pelo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer vocês de novo por estarem aqui com a gente. E é isso, até mais um vídeo do canal.